Eu sou Murilo Arantes, biólogo e agroflorestor, um dos idealizadores aqui da Agrocentropia, né? Trabalho como consultor, sistemas agroflorestais, também cuido de um sistema aqui em Goiânia, que é a área que eu plantei e cuido dela, né? Comercializo também a minha produção. E esse é o projeto Ver Quem Planta, que é uma iniciativa para poder mostrar aos agroflorestores do Brasil, né, e agroflorestores e agroflorestoras do Brasil que estão desenvolvendo um bom trabalho, né, e que tem alguma coisa aí de relevante, né, em sistemas agroflorestais para a gente poder conversar um pouco. Então, hoje o entrevistado vai ser o Ricardo Lopes, é um amigo, né, eu conheci ele lá no Sítio Semente, através do trabalho do Mais. E o Ricardo ele é consultor, bacharel em administração e marketing, técnico agropecuário com pós-graduação em análise ambiental e desenvolvimento sustentável, consultor técnico em produção de leite orgânico, em integração pecuária-floresta e é produtor rural também. Trabalha com agricultura desde 2007, coordenou vários trabalhos com agrofloresta desenvolvidos em vários estados do Brasil e também no exterior, no Haiti, República Dominicana e Paraguai. É uma alegria poder tê-lo aqui hoje nessa live. Vou convidá-lo aqui para a gente poder conversar um pouco desses temas. Então vamos lá, né, Ricardo? Agora eu acho que dá para a gente começar. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Bom ter aqui você para a gente poder prosear um pouco, né? Rapaz, o prazer é meu estar aqui, junto desse tanto de gente boa aí que já passou por aqui falando de agrofloresta. Beleza. Então vamos começar então, Ricardo. Quem que é o Ricardo Lopes? Fala um pouco aí de você, rapaz. Rapaz, você falou tão bem de mim, eu já até fiquei satisfeito com a fala sua. Apresentação boa? Apresentação boa. Então, pessoal, eu sou Ricardo Lopes, nasci aqui em Brasília, né? Minha família é lá de Minas Gerais. E como o Murilo falou, né, apesar de ter origem rural, estando na cidade, eu acabei estudando administração e marketing, né, trabalhando na área de comunicação. Trabalhei em grandes agências de comunicação, né? O último lugar onde eu trabalhei é uma agência de comunicação, a maior agência de comunicação da América Latina, né? Então, assim, consegui, dentro da minha área, onde eu atuava, ter muito êxito, né? Trabalhando aqui em Brasília, atendendo clientes do governo, né? Então, era um trabalho de bastante estresse, mas também que eu pude aprender muita coisa, né? E aí, com o passar do tempo, rapaz, a gente vai cansando um pouco do que está fazendo e o principal, o que vai motivando a gente a mudar é buscar sentido nas coisas. E momentos igual esse que a gente está passando agora, com essa questão do coronavírus e etc., acho que todo mundo deve estar pensando isso, né? Tipo assim, buscando sentido nas coisas, né? E aí, buscando sentido nas coisas, eu comecei a me reaproximar da minha origem rural. E aí, nunca tinha ouvido falar de agrofloresta. Minha família sempre trabalhou com produção de leite, né? E gado de corte também. Então, assim, o que eu sabia de planta era só sobre horta, que era para despesa da casa, né? E aí, rapaz, um dia eu estava olhando, pesquisando na internet, e aí vi um curso de agrofloresta. Aí aquele trem já me chamou a atenção. Eu falei, nunca ouvi falar esse termo, agrofloresta, nome engraçado, né? E aí fui pesquisar o que era. E aí era um curso do Ernest lá no sítio Gerânio, aqui em Brasília, né? Há muito tempo atrás. E aí aquilo ficou na minha cabeça, mas o tempo passou, e aí eu fui desgostando da minha área, e em paralelo a isso comecei a estudar agrofloresta, comecei a fazer cursos lá no Sítio Semente, e andar por um monte de lugar, né? Vários lugares que o Ernest passou, eu tive a oportunidade de passar também, né? Andando atrás do trabalho dele, para tentar entender como é que funciona, né? Tentar fixar esses princípios que ele fala tanto. E aí, em 2014, eu pedi demissão do ministério onde eu trabalhava, no Ministério do Turismo, e estou me dedicando só à agricultura, né? Só trabalhar com os temas agroflorestais e LPF, aí já veio produção de leite junto. Então, assim, essa aí foi a minha
a minha transição, né? E desde lá a gente tá aí na labuta, né? Andando para cima e para baixo aí, como diz o outro, vivendo no trecho, né? O povo fala, Ricardo, onde você mora? Eu moro embaixo do chapéu, porque toda hora tá num canto. Tá em um canto. Agora a gente vai falar um pouco mais dessa lida, né, com consultoria, e eu acho que é interessante porque é uma área nova de atuação, né, para o mercado agrícola aqui no Brasil, né, para a gente poder falar um pouco disso também. Sim. Mas você ficou um tempo lá também, né? Você falou aí rapidamente, mas você ficou um tempo lá no Sítio Semente, não foi isso, Ricardo, também? Rapaz, pois é, eu conheci o João num evento aqui em Brasília de agricultura familiar. Isso lá para 2012, se eu não me engano. E aí, eu gostei do jeito dele, rapaz. Ele é capoeirista, né? Eu também treino capoeira e já deu certo. Eu falei, rapaz, vou fazer um curso com esse cara. E aí o João foi um cara que sempre me tratou muito bem, a gente tem uma relação muito boa, né? E aí eu fiz um curso lá, no Sítio Semente. E aí depois desse primeiro curso, cara, eu conversei com o João e falei, João, eu quero vir aqui aprender mais. Então eu fiquei indo lá no sítio vez ou outra para ajudar nos manejos, nas colheitas e etc. E aí depois comecei a trabalhar lá no sítio como monitor nos cursos, né? Então assim, durante 3 ou 4 anos aí eu fiquei lá direto nos cursos junto com o João, tentando auxiliar no que eu podia lá, junto com o Gabriel de Deus e uma galera, né, que está sempre lá colando nos cursos e ajudando. E foi uma das escolas também, né, que eu tive para aprender a dar aula. É importante isso, né? A gente Legal. Que está aí também andando para todo lado e às vezes ministrando curso, é muito importante, né? Como diz o outro, quem quer dar aula tem que tomar aula, né? Então Exato. Lá foi um lugar que eu tive a oportunidade de estar andando sempre lá e até hoje, quando eu posso, eu estou dando a passada lá para falar com o João, falar com a família. É uma escola para nós, né? Então voltar lá é sempre bom. E acompanhar, né? Você já ajudou a plantar alguns pedaços ali, então sempre bom voltar lá e acompanhar, né? E ver o desenvolvimento de tudo, né? Quando eu comecei a fazer curso lá, aquela área de cima nem existia ainda. Os cursos eram tudo lá embaixo. Lá embaixo. Era outro contexto, era outra história. É isso mesmo. E, Ricardo, antes da gente começar a falar do tema que eu estou querendo muito ouvir você falar, né? Que é da pecuária leiteira orgânica, dos desafios que tem para a implementação, né, de sistemas agro-silvopastoris, né? Mas, antes, eu quero saber também, né, nesse contato com o Ernest aí que você teve, se teve alguma coisa interessante que te chamou a atenção no trabalho do Ernest, ou algum acontecimento que tenha tido, e qual que é a importância do trabalho do Ernest para o trabalho que você desenvolve hoje, assim? Uhum. Cara, a primeira vez que eu vi o Ernest, e não que é a primeira vez que eu vi os vídeos dele, mas a primeira vez que eu vi ele, uma coisa que é até engraçada, uma coisa que me chamou a atenção nele foi o jeito dele andar. Você acredita? Porque na roça o povo não conhece o homem só no caminhar, né? No e andar. O jeito que ele anda é igual o jeito que um tio meu anda, um tio meu lá de Minas Gerais, meu tio Eterno, né? Que é um homem que me ensinou muita coisa também. E aí, da primeira vez que eu vi ele, rapaz, eu achei uma pessoa, assim, diferente, né? Um homem invocado, né? Sabe muita coisa, um jeito de falar diferente. Mas desde o princípio eu vi que era uma pessoa de muita sabedoria. E eu acho que, assim, dentro das oportunidades que eu já tive de fazer cursos com o Ernest, as oportunidades que eu tive de estar lá na propriedade dele. Ano passado a gente teve um projeto muito legal que a gente conseguiu levar um grupo de 12 agricultores lá na Gudrun também, para conhecer sistemas agroflorestais, que foi um projeto muito legal, né? A oportunidade que eu tive de trabalhar como monitor num curso do Ernest também, que foi muito importante. Mas acho que de tudo, assim, a síntese da pessoa Ernest que trouxe para a minha vida é o seguinte, fala do que você está fazendo, legal. Mas não fala do que você não faz ou só viu os outros fazerem. Porque o Ernest, ele sempre mostra isso pra gente, né? Tipo assim, ele é um cara que tá falando, mas ele tá fazendo o tempo inteiro. Exato. Né? Todas aquelas
coisas, aqueles conceitos que às vezes você acha loucura que ele está falando, você vai lá na roça dele e ele está fazendo aquilo. Né? Então, assim, eu que vim de uma atuação profissional, né, dentro da comunicação muito cartesiana, muito quadrada e debruçada muito em livros e teorias e como é que a gente vai construir isso, né? Então foi Travou um pouco aí, né? Vamos ver se a imagem do Ricardo travou, o áudio também sumiu agora. Não sei se você está me ouvindo, Ricardo, mas vamos ver se volta aí. Pode ser uma falha aí no sinal da internet do Ricardo. Vamos aguardar e ver se volta. Exatamente. Então, aí, a internet dele possivelmente travou e caiu. Vamos aguardar ele voltar nessa live. Se demorar muito, talvez a gente tenha que abrir uma nova live no final, mas a gente usa essa daqui para dar sequência. Vamos ver aí se ele entra de novo aqui. É isso aí. O Ernest sempre fala isso, viu, Iana Santana? Primeiro ele pede para a gente plantar e depois querer ensinar, né? Isso é uma coisa muito boa. Antes de... Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Já está na área aí, Ricardo? Ó, o Sidney Castro, lá do Careiro Castanho, está aí na área também. Lá do Amazonas. Vamos ver aqui se o Ricardo já está aqui na área de novo, porque eu acho que ele não entrou. Aí, vamos lá, vamos voltar com ele aqui agora. Aproveitar aí, pessoal, até o Ricardo entrar aqui de novo. Aí, voltou, rapaz. Moça, a tecnologia, ela dá rasteira no povo, viu? Pois é, rapaz. Você caiu aí, mas não machucou não, né? Não, moço, capoeira cai macio, né? Já esquivou e... O Maurício entrou aqui agora, Maurício Hoffman. Ô, Maurício, um abraço pra você. 4 Maurício Hoffman, é o Instagram dele. A gente vai conversar com o Maurício na quinta-feira, conhecer um pouco do projeto lá da Elo Florestal, em Cora. Vamos falar um pouco também da importância da análise econômica, do entendimento, né, dos princípios da economia para se aplicar nos sistemas agroflorestais. Mas é isso. Vamos lá então. Você estava falando então que tinha chamado a atenção no trabalho do Ernest. Quando ele pede para a pessoa falar do que está fazendo, não é isso? Isso aí, porque é uma pessoa que está sempre falando muito sobre princípios, mas é isso, como eu falei para você, quando você chega na roça dele, você vê que tudo que ele está falando, ele está fazendo, né? Isso me chamou muita atenção e também me tocou num sentido de falar, rapaz, então, assim, se algum dia, porque até então eu não tinha esse pensamento, né? Se algum dia eu quiser ser consultor, eu tenho que ser, antes de ser consultor, eu tenho que ser agricultor, né? E aí as coisas foram acontecendo com o tempo, né? E eu vinha a comprar uma propriedade em Brasília, e começar a produzir lá, e ajudar outras pessoas. Trabalhei com produção de hortaliças também durante 2 anos, fazendo todo o processo de plantar, colher, fazer feira, tudo aquilo, né? E hoje a gente está com um sistema lá mais baseado para café, produção de café e citros, né? Mas acho que é isso, o que mais marca para quem tiver a oportunidade de conhecer o Ernest é isso, que o cara, todas as coisas que ele está falando para vocês fazerem, ele já fez. Né? Exatamente. Então isso é muito... A gente aprende pela prática, não somente pelas palavras, né? É isso mesmo. E, Ricardo, como que é o trabalho hoje da Manitou Consultoria, né? Você pode falar um pouco da iniciativa, como é que foi? Porque começou com o Manitou Agroflorestal, né? E hoje, como que é que vocês trabalham, né? Fala um pouco aí para as pessoas conhecerem. E na sequência... Então, já falando da parte da consultoria, como é que eu cheguei para a consultoria, né? Quando eu decidi sair do meu trabalho, onde eu trabalhava, né, no Ministério,
eu decidi sair e decidi pesquisar agrofloresta. Então eu passei mais ou menos uns 2 anos visitando várias propriedades no Brasil e andando principalmente nos lugares onde o Ernest tinha andado, né? Então é isso, fiquei um tempo no sítio Semente, fui para a Fazenda da Toca, fui lá na Fazenda São Luís, em São Paulo também. Então assim, conhecendo, né? Experienciando isso. E aí, adquiri uma propriedade, essa propriedade não tinha tudo, mas não tinha nada, né? Quer dizer, tinha árvores, mas não tinha nada. Então, fui construir uma casa e etc. E aí, rapaz, com o passar do tempo, começaram pessoas a me pedir para que eu as ajudasse a fazer o que eu tinha feito na minha propriedade, né? Estabelecer um sistema, plantar, seguindo os processos de vida, trabalhar os princípios da agrofloresta, né? E aí começaram a aparecer essas pessoas pedindo isso, e a partir disso eu comecei a entrar na consultoria. Então, não foi algo que eu arquitetei. Então, não, a partir de hoje vou construir uma carreira para ser consultor, não. Então, tanto é que ainda hoje eu estou sempre correndo atrás e buscando mais conhecimento da parte de estratégia em consultoria, né? Como é que você pode atender melhor um cliente, comprando cursos, aprendendo muito com o Miguel Cavalcante, que é um cara show de bola para, né, ensinar sobre consultoria, porque isso não foi algo que eu arquitetei, né? Eu estou sempre montando e revendo, né, o que a gente está errando e tentando melhorar. Mas a consultoria para mim aconteceu dessa forma, né, de uma forma mais uma força de fora para dentro do que eu querer desenvolver esse trabalho. E aí, desde lá, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, mas é cada dia mais feliz com o que a gente vem fazendo, né, mais realizado, né, vendo que dentro da consultoria eu consegui botar para fora o meu propósito, né, que é ajudar os agricultores, né, produtor rural do Brasil inteiro a ter um sistema mais eficiente, mais economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto. Então, assim, hoje eu estou trabalhando com consultoria e cada dia eu me realizo mais com isso, né, com esse trabalho que a gente vem fazendo, e outras coisas vão aparecendo e outras vontades vão aparecendo, né, outras áreas de atuação vão aparecendo na sua frente, você vendo que você gosta daquilo e trazendo aquilo do passado. Então, assim, cara, a consultoria é um mundo, né? É um mundo. Ser consultor, como diz assim, não é fácil. Mas a gente está trabalhando para, além de ser consultor, tem uma coisa que o Miguel fala muito que é legal, é ser um conselheiro confiável aos nossos clientes, né? Porque, assim, na consultoria, principalmente quando a gente trabalha com sistemas agroflorestais, sistema de integração, produção de leite, o relacionamento com o cliente é uma relação mais estreita. Então, isso, a gente quer, para além de tudo, ser um conselheiro confiável para esses nossos amigos, né, que estão aí produzindo. Legal, Ricardo, muito bom. A Manitou desenvolve esse trabalho, eu sinto, com profissionalismo, né? Eu vejo isso desde o início, né? E por isso que eu fiz questão de ter você aqui hoje para a gente conversar, né? Falar um pouco disso também. E o que tem de errado e o que tem de certo com a pecuária brasileira, Ricardo? Você pode falar um pouco do panorama, assim, da forma que a pecuária hoje, característica do Brasil, né, na sua pecuária, e o que tem de bom, né, nesse sentido, assim, fazendo uma análise da pecuária brasileira? Então, tá, vamos falar o que a gente tem de bom na pecuária brasileira. A pecuária brasileira, a gente tem bastante área no Brasil com pecuária, então isso é um ponto positivo. No Brasil, a gente tem um gado de genética excelente, tanto gado de sangue zebuíno, quanto o sangue europeu. A gente tem uma genética muito boa no Brasil. A gente tem produtor rural, pecuarista, que ama o que faz. Isso é um ponto muito positivo, né, dentro de todo esse contexto. A gente tem muita água no Brasil, que é algo essencial para a agropecuária, né? A gente tem terras férteis. Então, assim, pontos positivos, a gente tem números, né, para a pecuária brasileira. Pontos negativos que a gente tem, eles estão muito relacionados, cara, à questão histórica de como a pecuária ou a agropecuária se desenvolveu no Brasil, né? Então, assim, até em meados dos anos 50, 60, a gente, se você for procurar a história da pecuária, você vê que, cara, a gente não tinha genética, a gente não tinha nenhum conhecimento sobre sanidade, sobre manejo, sobre nada, né? Então, assim, era uma coisa que foi criada meio de forma rudimentar e de forma empírica, né? Então, assim,
O que a gente ainda vê no Brasil de alguns problemas, eu não digo que são problemas, são transições que a gente está fazendo no Brasil, na parte pecuária, que é isso, a gente ainda vê muito pasto degradado, então assim, muitas coisas que precisam transicionar. Mas isso vem de uma cultura, né, cara? Antigamente no Brasil a gente podia abrir pasto, soltar o gado e o gado engordava. Né? Não é que a gente tinha uma gramínea de melhor qualidade, a gente tinha um solo de melhor qualidade que se refletia, né, numa pastagem de melhor qualidade. Quer dizer, uma área de capoeira que você abre aquela área e insere a pastagem, é uma pastagem de primeira, uma área recém-aberta. Então, quer dizer, essa cultura, né, de que o pasto não tem que ser uma área considerada como área de agricultura, isso ainda é um ponto ruim para a nossa pecuária brasileira, né, porque a gente ainda tem muito pasto degradado no Brasil. Né? Mas o que eu vejo é que, com o passar do tempo, a maioria dos pecuaristas que eu trabalho, todos eles têm esse pensamento importante, né, no que diz respeito à sustentabilidade, no que diz respeito a manter o pasto. Né? Então, assim, quando o pecuarista entende que o principal ativo da propriedade dele é o pasto, cara, é outra relação, o cara vai ter com a pastagem dele. Né? Então, assim, aquela coisa de que falar assim, ah não, o pecuarista está atacando fogo no pasto. O cara que é pecuarista de verdade, ele não faz isso, porque ali é o ativo dele. Né? Ali é o ativo dele, ele não vai... Essa seria a grande chave para uma otimização, vamos dizer assim, da eficiência, né? Na melhoria na eficiência da pecuária, essa atenção do pecuarista com esse olhar diferente para a pastagem. Com certeza. Com certeza. Intensificação de pastagem, com certeza, é uma das peças chaves para a gente conseguir melhorar a eficiência do sistema inteiro. Né? E quando a gente fala em eficiência do sistema inteiro, a gente está falando de eficiência reprodutiva, né, das vacas, a gente está falando de eficiência na cria, de eficiência na recria e na engorda. Né? Então, assim, hoje em dia a gente já tem dados que mostram isso, que nas propriedades, a maioria das propriedades com nível de intensificação entre baixo e médio, se o cara conseguisse intensificar 10% da área dele, né, ele conseguiria colocar todo o rebanho que ele tem numa área de baixa e média intensificação em 10% de uma área intensificada. Então, assim, a gente precisa entender isso. E, rapaz, isso é uma coisa que, assim, hoje em dia tem muitos pecuaristas se atentando. Isso é uma coisa que os antigos falavam. Tem um ditado que é o seguinte: boi para engordar não pode pegar vento na canela. Né? Essa é então, assim, você tem que respeitar a altura de entrada do pasto, né? Você tem que respeitar a altura de entrada de cada gramínea. Né? Então, assim, hoje em dia a gente já consegue ver muita gente pensando nisso aí, muita gente trabalhando com intensificação de pastagem, né? Então, assim, o pasto, com certeza, entender que para você produzir proteína, na realidade, você tem que ser um bom produtor de pasto, é uma chave que tem que virar na cabeça do cara e aí com certeza ele consegue deslanchar. E as alternativas que a gente tem, Ricardo, quando você chega numa propriedade, vamos falar aqui, um cara que é produtor, um produtor rural, né, de gado leiteiro, né, a produção dele, o foco é o leite, aí ele te chama lá para fazer uma consultoria. Uhum. O que você oferece ou pode oferecer, nesse caso, para ele, para recuperar o pasto dele, né, nesse sentido? O que são essas ferramentas hoje que se tem, né, para melhorar a produção de leite? Claro, eu sei que tem um sistema rotacionado. O que é, né, assim, que você sugere para uma propriedade que às vezes está em crise por conta da pastagem? O que pode ser viável para a pessoa desenvolver e melhorar o seu rendimento, né? Nesse caso, nesse exemplo, para a pecuária de leite, né? Entendi. Olha só, Murilo, tem uma coisa que a gente fala, não só para a produção de leite, ou para o sistema de integração, ou até para a agrofloresta, para qualquer sistema. Tem um tripé, cara, que é muito importante quando a gente, consultor, chega na propriedade. Né? Às vezes a gente chega na propriedade e o produtor ele quer te mostrar qual que é a dificuldade dele. Mas antes disso, a base para qualquer trabalho funcionar são 3 coisas que a gente tem que resolver primeiro. Primeira coisa, treine as pessoas. Treine as pessoas. Certo. Segunda coisa, estabeleça processo. Terceira coisa, traga tecnologia. Então, por exemplo, manejo de pastagem é trazer tecnologia.
Falar de integração é trazer tecnologia. Não adianta trazer tecnologia se as pessoas daquela propriedade não estiverem engajadas e se não tiver estabelecido processos, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz na propriedade, quando chega para tentar ajudar o produtor rural, é isso aí. Estabelecer processos, treinar as pessoas, e aí sim a gente vai trazer a tecnologia. Falando da pastagem, no caso, para a produção de leite, a gente chega na propriedade e a gente, às vezes, o produtor sempre traz aquela retórica, né? O pasto é ruim e eu preciso melhorar a genética do meu gado. Eu falo, rapaz, são duas coisas que o cara nem precisa de consultoria, né? Ele já tem um panorama na cabeça dele. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de pecuária de produção de leite orgânico lá na Embrapa Pecuária Sudeste com o professor Arthur. Ele sempre fala isso, né? O melhor pasto é o que você tem e o melhor rebanho é o que você tem agora. Então a gente vamos trabalhar com as peças que a gente tem aí. Mas assim, chegando na propriedade, vamos dizer que o cara tem produção de leite e está com pasto muito degradado. Então a gente tem que fazer uma análise de solo naquela área para fazer uma recomendação de calagem, adubação, uma correção. Segunda coisa, fazer piqueteamento. Isso é um grande erro que a gente, infelizmente, ainda comete, que é soltar a boina larga ou trabalhar com lotes muito grandes, né? Então, assim, a gente tem que piquetear essa área para que a gente possa fazer um rotacionado, né? E aí o cara fala assim, Ricardo, então se eu tiver uma área de 10 hectares e eu dividir essa área de 10 hectares em 30 piquetes, é só eu rodar o gado cada dia num piquete e está resolvido meu rotacionado. Pô, rapaz, se fosse essa receitinha aí, né? Então, assim, a gente tem que saber que quem manda na pastagem, no piquete, é a gramínea. Ela que vai te dizer, né? Hoje em dia a gente tem parâmetros de altura de entrada e saída ideal, então a gente vai saber se aquele lote vai ficar naquele piquete 1 dia, 2 dias, meio dia, né? Então, assim, que tipo de gado que eu vou pôr? Eu vou pôr uma recria, ou vou pôr uma boiada mais pesada, ou é vaca de leite, ou é novilha, é vaca seca, né? Assim, tem várias coisas que a gente tem que analisar antes de decidir que tipo de animal, né? Que categoria animal que vai entrar naquela área e quantos dias ela vai ficar lá. Mas trabalhar com o sistema de pastagem rotacionado, isso é primordial, cara, para qualquer sistema, né? Sistema tanto para produção de carne ou para produção de leite, né? O sistema rotacionado é uma chave também, né? Que o sistema rotacionado, junto com o manejo de pastagem, junto com cerca elétrica, que é outra coisa que nosso amigo Ernesto Cosi fala muito, né? Trabalha com cerca elétrica. Cara, são chaves hoje em dia que, assim, quem quer trabalhar com sistema de integração, trabalhar com pecuária, tem que entender minimamente o trabalho. Legal. E, Ricardo, qual que é a importância do ponto de vista técnico para a pastagem da inserção do elemento florestal, no caso das árvores, né? Qual que é a importância disso para a pastagem em si, assim, para o bem-estar, vamos dizer assim, para a qualidade do capim, né? E se tem um reflexo disso também no bem-estar animal, né? Cara, então olha só, vamos lá, falando sobre sistemas de produção integrado ou ILPF, né? Que aí abrange, é um grande guarda-chuva. Todos nós que trabalhamos com produção vegetal ou produção animal, a gente tem que entender um pouquinho de ILPF, buscar entender esses conceitos, tá? O ILPF é uma tecnologia nacional, foi criada pela Embrapa, né? E aí a gente tem vários tipos de formatos, né? A gente pode trabalhar ou com lavoura pecuária, ou pecuária floresta, né? E aí a gente tem ganhos múltiplos, né? Falando da pastagem em si, a gente já tem bastante comprovada, falando sobre a melhoria do solo, né, por conta das árvores, o quanto a gramínea ganha com o componente arbóreo, né? Então, assim, a gente vai falar sobre incremento de matéria orgânica no solo, fixação de carbono no solo, porosidade do solo melhora, né? Permeabilidade da água no solo, né? E aí, agora falando para o gado, cara, a gente já tem também bastante estudo científico comprovando que os animais, mesmo os animais de sangue zebuíno, não têm alta tolerância ao sol, como as pessoas acreditam, né?
A gente vê muita pastagem aí que o gado está lá, principalmente com Nelore, né, com vaca branca, o pessoal deixa o gado lá, né, solto e sempre no sol e não tem sombra de jeito nenhum. A gente tem vários problemas nisso, a gente tem reações alérgicas, né, dermatite que dá no gado por conta dessa exposição excessiva ao sol junto com uma pastagem de má qualidade, né. Então, assim, por exemplo, a gente tem um outro estudo muito interessante, né, que fala sobre o nível de emissão de metano de vacas em sistemas com pastagem degradada e com pastagem manejada. Né? Quer dizer, vacas que estão pastejando em sistemas onde a pastagem é bem manejada, não é uma pastagem degradada, emite menos metano, isso tudo comprovação científica. Né? Então, assim, os ganhos são múltiplos. Agora, o que a gente ainda tem de gargalo é que é o seguinte: dependendo do sistema de produção, dependendo da idade do seu sistema, né, de quantos anos tem a sua área que você implantou as árvores e como é que está a sua pastagem, pode acontecer, principalmente pelo tamanho do renque, né, do seu sistema, que com o passar do tempo, o capim comece a declinar. Só explica para as pessoas o que é o renque. Porque tem renque muita gente que está ouvindo falar isso pela primeira vez aí. Né? Renque, assim, vou traduzir na linguagem da agrofloresta, entrelinha, porque na agrofloresta a gente fala muito em entrelinha, né? Sim. Então, assim, se você trabalha com entrelinha muito curta, muito pequena, espaçamento pequeno, tem alguns sistemas, cara, que com o passar do tempo, essas árvores vão começar a fechar, vão começar a bloquear a entrada de luz solar, e aí o seu capim, a sua pastagem começa a declinar, tá? Mas aí o que acontece? Mesmo em locais onde isso tem acontecido, e a olho nu, a produtividade da sua forragem tá menor em quantidade, tá? A qualidade dessa forragem é melhor. Tá? Então, olha só, isso engana o pecuarista. O cara olha lá e fala, mas tem pouca massa aí. Sim, mas essa pouca massa que você tem com qualidade vai nutrir melhor o seu gado, quer dizer, você tem mais proteína, matéria seca, do que um pasto que está só a bucha no sol. Né? Exato. Só que isso é um conceito e que já foi comprovado, mas assim, o pecuarista que acostumou a vida inteira a manejar pasto no olho, né, às vezes ainda causa um pouco de estranheza. Né? Mas também da fazenda, a cultura ainda é muito forte, né? Da fazenda formada, a fazenda que está sem árvore nenhuma, né, Ricardo? E tem uma outra coisa que eu acho interessante as pessoas que não sabem ainda saberem também, que é a origem, né, desse gado zebuíno, que vem lá da Índia, na Ásia, né? Que são animais que vivem em ambientes florestais, né? Eles são de floresta. Tanto é que a gente sabe disso, né, na roça, que quando o gado acaba quebrando, estourando um cochete, né, ou abrindo uma parte da cerca e varando, se o cara for procurar, geralmente o peão já sabe onde que ele vai estar. Ele vai procurar um canto de mata. Ele é o lugar dele, não é isso? Moço, e se o gado for um gado brabo, você pode trazer os cachorros para arrancar do mato. Não arranca, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então é isso, cara. Então, assim, o que falta na realidade, e esse é o nosso papel como consultor, é estar fazendo a ponte entre a produção científica, a academia, os congressos, né, tudo que está sendo produzido, e o produtor rural, cara. Essa é a nossa função, né, de estar fazendo essa ponte. Cara, a gente tem trabalho na Embrapa CTZL, em Brasília, o pessoal trabalhando com gado gir, o gado produzindo uma produção até 15% maior na produção de leite, só porque está em sistema consorciado com árvore. A gente está falando de gado gir, a gente está falando de sangue zebuíno. Né? Porque também o povo tem assim, não, Nelore aguenta sol. Quem não aguenta sol é vaca holandesa. Não é assim. Né? Então, assim, para todos. É para o gênero, né? Então, assim, todos eles gostam de sombra. E quando tiver sombra, com certeza vai ter um animal com a sanidade melhor, né? Um animal mais bem criado. Isso. Então, um tempo eu li um artigo também que mostrava o nível de conversão proteica para animais que estão em engorda maior em sistemas de integração, né? Pecuária-floresta. E um dos fatores apontados nesse estudo era que o capim ficava mais tempo verde, porque o fator de quebra-vento das linhas de árvore
que não rotacionava e quebrava o capim, o amarelamento do capim na época seca, principalmente se dá por conta do vento, né, do ar quente, não é isso? E então você conseguia uma manutenção da pastagem, né, e ação menor do vento nela por mais tempo, né, por conta simplesmente por estabelecer linhas de árvores, não é isso, Ricardo? Isso aí. Não é minha especialidade, mas eu venho estudando também, converso bastante com o Ricardo quando tem dúvida, e eu quero sempre aprender mais, por isso que a gente está fazendo essa live aqui hoje. E, Ricardo, então tá, a gente vê que é um elemento importante hoje para a gente ver como uma ferramenta, uma tecnologia, né, para a pecuária, a introdução do elemento arbóreo, como você falou. Mas como que a agrofloresta, os sistemas agroflorestais podem, então, a sua maneira de ver, né, para a gente poder trazer a tecnologia dos sistemas agroflorestais para dentro da pecuária, tem viabilidade, é possível? Cara, tem viabilidade, e o que eu tenho visto, Murilo, é que assim, a gente tem sorte, mas também muito trabalho envolvido, muito suor envolvido, né, de entender de sistemas agroflorestais biodiversos para trabalhar com o sistema de integração. Por quê? Aqui no Brasil, a gente ainda está muito baseado no eucalipto para trabalhar com integração. Sim. A maioria das áreas que eu visito, as áreas que eu trabalhei, principalmente as áreas que eu cheguei e já tinha, né, o sistema já estava implantado, é sempre com eucalipto, né? Hoje em dia a gente vê algumas coisas diferentes, como na Fazenda da Barra, que é um cliente e amigo meu, parceirão, que ele trabalha com mogno, né? Agora ele está diversificando, plantando um pouco de banana, de mamão, maracujá, né, entrelinha, açafrão, né? Tentando diversificar. Mas eu acho que assim, um ponto muito importante com a agrofloresta a gente estuda bastante e pode agregar muito no sistema de integração é entender sobre sucessão natural. Quando você entende como é que funciona a sucessão natural, você entende que você consegue, naquela linha em que você iria plantar só eucalipto, você consegue plantar 2, 3, 4, 5 espécies, né? Trazendo maior biodiversidade para aquele sistema, trazendo a diversificação de fonte de renda para o produtor rural e o componente arbóreo para estar trazendo benefícios para a pastagem e para o bem-estar animal, né? Então, assim, entender de sistemas agroflorestais, cara, me fez conseguir desenhar projetos de integração que, cara, todos os clientes que eu trabalhei, consegui, né, botar esses projetos para rodar, todos eles estão super contentes e, assim, sistemas eficientes. Então, assim, se a gente entende que, olha só, a gente vai plantar, a gente já tem uma área de pastagem, né? Normalmente, eu vou começar a misturar os termos aqui, falando um pouco os termos da agrofloresta. Normalmente, a maioria dos capins, todos eles são extrato alto para emergente, né? E aí eu venho e coloco uma espécie arbórea de extrato emergente ali em cima. Mas aí eu tenho uma entrelinha, né? A gente sempre preconiza entrelinhas de 25 a 30 metros, né? Que esse aí é um trabalho de longa data da Embrapa, que começou a entender que esse é o melhor espaçamento para que a gente consiga ter sol dos dois lados, né? E aí eu coloco uma espécie de extrato emergente na minha área de pastagem. Olha só, essa espécie de extrato emergente, ela vai estar cumprindo... Você está me escutando? A gente está te escutando, mas travou a imagem, muito parecido com o que aconteceu no início. Voltou. Pois a gente vai estar implantando uma espécie de extrato emergente, mas olha só, a gente, quando estuda a agrofloresta, a gente sabe que tem outros extratos. Então, assim, por que eu tenho que implantar uma espécie de extrato emergente, né? Construir um dossel ali de emergentes, todas vão chegar no ápice produtivo juntas, sendo que eu posso colocar outras coisas ali no meio, que até eu cortar meu eucalipto com 8 anos, outras espécies vão me dar um retorno econômico. Então, quer dizer, se eu entendo de sucessão natural, eu consigo falar, rapaz, em vez de plantar só eucalipto, a gente vai plantar eucalipto junto com mogno, junto com limão e junto com mandioca na linha. Ou plantar milho na linha, né? Porque é isso, a gente está trabalhando no tempo e no espaço, né? Então, assim, não é aquela visão mais fechada. Então, assim, entender disso fez eu conversar, e aí, assim, eu converso com diversas pessoas sobre isso. Esse tempo eu tive a oportunidade de conversar com o professor William, ele é o diretor executivo da rede LPF, e falei do meu projeto, e falou, cara, nunca ouvi falar disso que você está me falando que fez. Né? Tipo, de plantar esse tanto de coisa numa linha só e
consorciar com pastagem e dar certo. Eu falei, pois é, professor, a gente está fazendo lá em São Paulo e deu certo, né? Legal. Porque tem esse entendimento da agrofloresta. Sabe o que eu imagino também, Ricardo? Não sei se já foi possível você testar isso em algum sistema, mas se você souber de alguém que fez isso também, você pode compartilhar com a gente. De alguém que tem feito ILPF com foco comercial, por exemplo, alguma madeireira, né, alguma espécie com foco madeireiro, mas também com espécies para complementação alimentar do animal no pasto. Por exemplo, aumento do plantio de baru, ou de abacate, ou de manga, com o intuito de ser um complemento nutricional para o gado no pasto, né? Ou algumas leguminosas que também podem ser forrageiras, né? Tem alguma experiência nesse sentido? Seria viável na sua análise? Cara, tem experiências. Por exemplo, tem uma fazenda na divisa Vale do Roncador, né, que o cara é um paulista, que é o dono, não conheço, mas eu vi uma reportagem, ele na pastagem dele, ele plantou a cássia manjo na pastagem inteira, porque o gado come a folha da cássia manjo. Se eu não me engano, ela tem 26% de proteína, né? Então, assim, uma excelente forragem. Mas o que acontece, cara? Duas coisas que são gargalos para a gente fazer essa conta. Primeiro, eu não consigo mensurar, tá? Quando eu vou fazer uma formulação de uma dieta, né, de um lote, eu não consigo mensurar quanto daquela leguminosa meu gado vai comer para eu conseguir colocar isso na minha formulação de dieta. Então, assim, é o primeiro gargalo. O segundo gargalo, se eu quiser fazer essa conta, eu vou ter que ter um pessoal colhendo esse material, pesando esse material, mandando fazer uma análise, e aí sim disponibilizar esse material no coxo para eu conseguir fechar uma dieta. Então, assim, tem outros problemas. E tem uma outra questão, é o seguinte, cara. Os bovinos, eles evoluíram junto com as bactérias do rumen. Tá? Então, o bovino nada mais é do que uma câmara móvel, né? Uma câmara móvel de decomposição, e, né? Como se fosse um biodigestor ambulante, né? O bovino é isso. E aí, essas bactérias, elas precisam de gramínea para estarem vivas. Tanto é que a gente tem muito problema de acidose, cetose, vários problemas ruminais, quando a gente começa a alterar demais a dieta dos bovinos. Então, o que acontece? Mesmo que eu tenha um sistema, que eu plante leucena, um baru, uma cássia manjo, outro tipo de leguminosa, ele vai cumprir a função de ser um componente arbóreo, mas o que isso vai alterar na dieta do bovino é mínimo. Tá? Até porque isso, boi foi feito para comer capim, né? Ele é a máquina perfeita de colher capim, né? Outra coisa que influencia o gado, quando ele come com a cabeça para cima, a salivação é menor, né? O gado precisa salivar bastante quando está comendo, né? Entendi. Também para alimentar essa microbiota ruminal, né? Então, assim, é algo que a gente pode trabalhar, né? É interessante que dentro do sistema tenha, né? Porque é isso, vamos dizer assim, que a pastagem é o arroz com feijão, mas todo mundo gosta de um biscoito, né? Exato. Então, assim, você botar um baru, você botar uma cássia, né? Então, assim, trazer espécies diferentes para complementar a dieta é sempre interessante. Tá? Legal. Não, muito bom. É o seguinte, a gente está... Eu já vou avisar aqui que a gente vai abrir uma nova live. Você pode, Ricardo, a gente estender um pouco mais? Porque vamos embora. A gente tem ainda alguns assuntos aqui para falar. E aí, o pessoal tá aí, meu irmão entrou também, o pessoal, a Aline lá da Agropecuária. Aline, da Agropecuária Kelly. Um beijo, minha amiga. Aquela fazenda que você citou também, o pessoal entrou aí, muita gente, muitos amigos aí acompanhando, muito bom. E vamos falar um pouco do mercado orgânico de leite, Ricardo, que eu acho que é um assunto que você tem se dedicado também, tem estudado e tem assessorado alguns produtores, né? O que mudou nesse cenário de um tempo para cá, vamos dizer assim, que tem tornado, no meu ponto de vista, né, um atrativo para o produtor, né, fazer uma transição aí para poder ter um leite orgânico na sua propriedade. Isso é real mesmo, esse sentimento que eu estou tendo, né, de conversar com algumas pessoas? Isso está acontecendo no Brasil? Cara, isso está acontecendo no Brasil. Eu vou explicar rapidamente como é que foi como é que eu entrei nessa do leite orgânico, né?
Que aí, às vezes, a pessoa fala, moço, o cara fala de agrofloresta, tá falando de leite, muitas coisas, né? Mas é para aproveitar o tempo, para a gente estar tudo ligado. Isso, o que acontece, pessoal? Tem uma fazenda lá em São Paulo, chama Fazenda Boa Esperança, do meu amigo Rodrigo Martins e família, que é um cara que eu conheci ele num curso de agrofloresta, e aí desde 2017 a gente trabalha junto, já ministrei vários cursos lá na propriedade dele, e aí, cara, ele está na região de Barbosa, noroeste paulista. Lá em Barbosa, naquela região, a gente está tendo um fomento de duas empresas multinacionais, né, 2 laticínios multinacionais, fomentando produtores a começarem a produzir leite orgânico. Né? E aí essa fazenda já produzia leite, e aí a gente ficou sabendo disso e falou, rapaz, a gente já tem agrofloresta orgânica, produzindo, entregando cestas, né? Hoje a gente tem lá 6 mil metros quadrados de agrofloresta, entregando mais de 50 cestas toda semana, né? E aí por que a gente não entra no leite orgânico também? Então assim, essa coisa apareceu e a gente embarcou. E a gente foi lá para Embrapa fazer o curso, né? E aí, cara, a gente descobriu um mundo de nessa busca, né? A gente chegou lá, hoje a gente é um grupo de mais de 70 pessoas, né, entre produtores e técnicos, trabalhando com essa questão do leite orgânico. Então, assim, o leite orgânico, ele é uma coisa que veio para ficar. Como o mercado do orgânico em si, né? A gente sabe que é o mercado que mais cresce. Sim. Ano passado, mesmo com toda a crise, o mercado de orgânico cresceu 23%. Né? Então, assim, o mercado está sempre crescendo. E aí a questão do leite, o que é legal? É que, historicamente, cara, a produção de leite é um tipo de produção que ficou, com o passar dos anos, ficou na mão de pequenos produtores, né? E é uma atividade muito complexa. Por quê? Porque para você ser um bom produtor de leite, você tem que ser bom em várias coisas. Você tem que ser bom em produzir leite, em manejar pastagem, em fazer recria de bezerras, em ser um excelente cara de sanidade, entender minimamente de profilaxia, né? Então, assim, é muitas coisas que às vezes o produtor acaba... O tamanho também, né? O tamanho da propriedade, o tamanho da propriedade vai influenciar também. Vai influenciar. Então, ficou na mão dos pequenos. E aí, o que a gente sempre vê, a histórica, né? Assim, a minha família produziu leite a vida inteira, é isso. O que você sempre vê é o produtor falando que o preço do leite está ruim. Né? O que você sempre vê, produtor chorando o preço do leite. Meu pai também já foi produtor de leite, eu lembro bem dessa história aí. Pois é. E aí com a produção orgânica, cara, que hoje em dia em São Paulo já está acontecendo, aqui no Centro-Oeste ainda não, mas lá já está acontecendo, a gente tem muitas pessoas entrando, muitas pessoas melhorando de vida, melhorando seu rebanho, e principalmente, eu falo isso, se o cara entrar, começar a produzir leite orgânico, mesmo que ele desista, com certeza ele vai sair dessa empreitada sendo um gestor muito melhor. Porque você sabe de como é que é a certificação, né? A gente já trabalhou com certificação orgânica em produção vegetal. Você tem que ter muito controle das coisas. Você tem que comprovar, você tem que ter caderno de campo, tudo, fazer muito controle. E na produção de leite é a mesma coisa. Né? Então, se você tem muita restrição de alimento, de antibiótico, você tem que ter caderno de campo, caderno da ordenha, o que você deu para a vaca, o que aconteceu. Então, assim, o que eu vejo de mais importante nisso tudo, primeira coisa, todo mundo que começa a produzir leite orgânico vira um gestor de melhor qualidade, um cara que pensa em performance, pensa em eficiência produtiva. Segunda coisa que eu vejo, cara, acontecer que é maravilhoso, você vê pessoas que nunca produziram orgânico, nunca consumiram orgânico, depois que esse cara começa a produzir orgânico, ele é um produtor feliz com o que está fazendo, cara. Isso é muito interessante de ver. Você vê o cara, tipo, no nosso grupo lá, pessoas que assim, nunca ouviram falar de orgânico, quando o cara vira produtor orgânico, o cara tem orgulho, quer dizer, o orgulho dele aumenta, né, de estar realizando aquela atividade. Então, assim, isso são coisas, assim, impagáveis. Ele tem uma alegria interna para poder levar as pessoas para conhecer o que ele está fazendo, né? Isso a gente vê. Com certeza. É isso, eu acho que a gente que é produtor rural, a gente sabe como é que é a lida do dia a dia, as dificuldades, etc. A gente sabe que o produtor rural, independente se é orgânico ou não, ele exerce papel fundamental no Brasil. Né? A gente exerce papel fundamental no Brasil. Tanto a agricultura familiar quanto a agricultura de larga escala. Mas quando o cara começa a produzir orgânico, eu acho que na cabeça dele vira uma chave que ele fala, rapaz, agora eu estou produzindo um pouquinho mais saudável, um pouquinho melhor, um pouquinho com a pegada ambiental um pouquinho menor. Então isso faz com que você veja no semblante das pessoas a felicidade de estar realizando esse trabalho, né?
Teve até uma pergunta que passou aqui, e eu acho que é legal, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, Ricardo. O que faz o leite orgânico? Em linhas gerais, claro que tem vários critérios, né? Mas em linhas gerais, assim, se for para explicar para quem ainda não sabe a diferença de um leite convencional para um leite orgânico. O que muda na propriedade para a pessoa poder ter o leite orgânico? Então vamos lá, em linhas gerais, para você produzir leite orgânico, você não pode fazer nenhuma aplicação de herbicida químico na sua pastagem, você não pode fazer tratamento nas suas vacas com antibióticos, tá? Antibióticos esses comuns que a gente conhece. Você não pode oferecer nenhum alimento de origem transgênica para os seus animais, então eu não posso fazer uma silagem, fazer uma silagem de milho transgênico e oferecer para minhas vacas, né? Eu não posso fazer o IATF, tá? Porque no IATF a gente tem que sincronizar as vacas, então a gente usa, né, produtos que no orgânico é proibido. Então, assim, em linhas gerais, você tem que se atentar. Tanto é que quando a fazenda vai entrar na transição do orgânico, a gente faz transição de pastagem, que são 12 meses de transição, e transição do gado, que são 6 meses, tá? Então, assim, a gente tem que transicionar a pastagem e os animais. Mas, em linhas gerais, nada de antibiótico, nada de transgênico, tá? E o resto, assim, a gente vai adaptando, trabalhando com homeopatia e outros produtos. Então, assim, a base é essa. Nada de antibiótico, nada de transgênico, nada de produto químico. Legal. E hoje, assim, do ponto de vista da viabilidade econômica para o leite orgânico, né, no caso, assim, em linhas gerais, você falou um pouco no início, né? Mas você sabe em percentual, assim, mais ou menos, qual que é o diferencial do leite convencional? Cara, é o seguinte, lógico que a produção de leite orgânica, como a produção de leite convencional, quando você vai entregar esse leite para o laticínio, tem vários fatores que influenciam o seu pagamento, que é quantidade, qualidade, se o seu CCS está baixo, sólidos altos, então assim, tem muitas coisas que influenciam. Mas hoje, os laticínios lá em São Paulo, que estão trabalhando, assim, a gente recebe o preço da CPEA, mais 50% daquele valor, mais bonificação, tá? E bonificação por qualidade, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Se hoje, eu não estou acompanhando o preço do leite, mas assim, vamos dizer que o leite hoje tivesse R$ 1,50, você ia receber por esse leite mais 50% desse valor, mais bonificação. Então, legal. Assim, lá em São Paulo já teve mês lá do leite pagar R$ 2,83, R$ 2,87 no litro. E o porquê que isso é bom? Porque você entrega o leite, o caminhão do leite vai lá na sua casa, busca o leite e vai embora. Então, assim, para o agricultor é a melhor coisa, que é o gargalo que a gente tem aqui no Centro-Oeste. A gente não tem laticínio no Centro-Oeste ainda, trabalhando com leite orgânico. Com leite orgânico. Quem trabalha com leite orgânico aqui, o cara tem que verticalizar a produção. O cara tem que produzir orgânico, certificar orgânico, invasar na propriedade e entregar. Então, entregar toda a cadeia, né? Fazer toda a cadeia. Pessoal, eu vou encerrar essa live e abrir uma próxima. Mas vamos lá. Ricardo, você pode falar um pouco do mercado de consultoria técnica? Como é que você vê esse mercado de consultoria técnica? Para um jovem que está lá, às vezes, saindo de um curso técnico em agropecuária ou um curso agrícola, lá desses de nível técnico, ou até saindo da faculdade e quer trabalhar com consultoria, você acha que o que precisa e como você vê esse mercado hoje no Brasil? Uhum. Cara, então, falando primeiro sobre o mercado de consultoria, é um mercado que, assim, está sempre, o que eu vejo, né, está sempre crescendo, é um mercado bom de se trabalhar, mas é um mercado com bastante desafio mesmo, tá? Porque essa coisa de até você definir, até você ter claro na sua mente com o que você quer trabalhar, com o que você quer atuar, você conseguir estruturar a sua empresa, a parte fiscal da sua empresa, burocrática, cara, é um grande desafio, tá? Mas ser consultor tem um lado bom, né? Você está sempre em contato com produtores diferentes, vivendo realidades diferentes, né? Podendo auxiliar pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, tem muitas coisas boas. Ter a liberdade, entre aspas, né? A liberdade de ser o seu próprio patrão,
né? Que isso é uma coisa muito boa, né? Ter a liberdade de escolher para quem você vai trabalhar e para quem você não vai trabalhar, né? A liberdade de escolher qual projeto faz sentido para você e qual projeto não faz sentido. Então, assim, acho que esses são os pontos positivos. De ponto negativo, não é que é um ponto negativo, é um ponto de atenção que eu vejo na consultoria, e principalmente para as pessoas assim que estão saindo da universidade ou de um curso técnico e quer trabalhar com consultoria, é o seguinte: trabalhar com consultoria, cara, é algo que você tem que construir. E fazer essa construção saindo do nada, né, acabando de sair da faculdade, sem conhecer o mercado, sem conhecer as pessoas, é muito difícil. Tá? difícil. Isso é um problema que eu ainda enfrento. Eu ainda enfrento esse problema. Tá? Mesmo aí com 6, 7 anos no mercado. Por quê? Quando você sai de uma faculdade ou de um curso técnico e fala, putz, eu gosto de trabalhar com produção de leite. Quero trabalhar com produção de leite. O que eu indicaria é o seguinte: vá trabalhar em uma empresa que trabalha com consultoria em produção de produção leiteira, para que você entenda como é que funcionam os processos, como é que você capta cliente, quando você entra num cliente, como é que você constrói um cenário para você conseguir organizar quais são os passos que você tem que fazer para atender aquele cliente. Então, assim, são muitas coisas do ponto de vista gerencial, que quando você sai da faculdade, você tem um conhecimento técnico de como fazer. Mas, cara, depois que você começa a atender, é mais complicado um pouquinho. Então, assim, eu vejo que a consultoria, ela está bem próximo do conselheiro confiável, que a gente tinha falado, né? De a gente buscar ser um conselheiro confiável. E para ser um conselheiro confiável, cara, você tem que rodar. Você tem que viver no trecho e andar e conhecer realidades para conseguir trazer aquela realidade onde você já viu aquilo dando certo, aquilo não tendo êxito, trazer aquilo para o seu cliente, né? Então, assim, quando você sai da universidade e já cai no mercado, eu vejo que é uma dificuldade a mais. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, é o seguinte: quer ser consultor? Primeiro vai trabalhar numa empresa de consultoria, entender como é que funciona as coisas, entender como é que capta o cliente, como é que é o fluxo de trabalho dentro de uma empresa dessa, quais tipos de projetos você pode trabalhar, quais vocês não devem trabalhar, ver quais são os erros que acontecem dentro dessa empresa, ver quais foram os acertos dessa empresa. Então, assim, antes de tudo é isso, você tem que ter experiência, né, para depois cair no mercado, dar a cara a tapa e cair no mercado sozinho. Então, acho que essa que é a principal dica. Legal, boas dicas, com certeza, boas dicas. E você pode deixar uma mensagem aqui para o produtor rural que busca, vamos dizer assim, uma melhoria, né, na eficiência do seu trabalho, seja, né, assim, um produtor, um pecuarista, né, de leite ou de corte, ou o que você pode deixar de mensagem para ele, de possibilidade para essa transição, e mostrar também, assim, nesse sentido, né, que tem outras possibilidades. O que você pode dizer para esse produtor que às vezes vai ouvir essa live aí, depois a gente vai publicar no YouTube, e é possível fazer isso hoje? É possível. A principal dica que eu dou para os meus clientes, e serve para todos os produtores rurais do Brasil que querem, ou do mundo, que querem melhorar seu sistema produtivo, é uma dica que é um conceito que a gente traz do marketing, né, que a gente traz da comunicação, que é o seguinte: faça benchmarking. Aí o cara fala, mas o que você está falando, senhor? Que trem louco é esse? Fazer benchmarking. Gente, é o seguinte: você é produtor de leite, você quer melhorar a sua produção, você quer melhorar a sua eficiência, você quer melhorar algum aspecto da sua propriedade, procure quem está fazendo. Procure um cara que você fala, rapaz, eu quero que minha propriedade seja igual desse cara. Ou que minha vaca produza como o rebanho desse cara produz. Vá na propriedade dele. Eu falo isso para os meus clientes. Gente, sai da propriedade. Vai visitar os top. Vê o que os caras estão fazendo. Tá? Hoje em dia a gente tem internet, gente. Não é para ficar mandando mensagem em grupo de WhatsApp, não. Tem muita coisa para a gente estudar. Né? Então, assim, hoje a gente está no mundo da comunicação que, cara, se você quiser conhecimento científico, desde pastagem, floresta, vaca, leite, ubre, cara, sobre o que você quiser.
Na internet tem, cara, esse conhecimento. Então, assim, primeira coisa que o produtor tem que fazer, abrir a cabeça. Segunda coisa, buscar quem está fazendo com excelência. Porque tem um ditado que é o seguinte, para virar tubarão, você tem que nadar com o tubarão. Então não adianta o cara querer melhorar a produção da propriedade dele, sempre ficando dentro da propriedade, reclamando do preço do leite, reclamando das coisas, falando que a vaca é ruim, ou que a árvore não cresce, ou que a formiga come a horta dele. Não adianta, né? Você tem que botar a cara no mundão aí e ver quem que é os caras que estão fazendo. Então, assim, aqui no Brasil, cara, a gente tem uma agropecuária de excelente qualidade, cara. A gente tem um rebanho de genética excelente. O povo da Índia vem aqui no Brasil ver nosso gado. Então, assim, quer melhorar seu rebanho? Vai ver os caras que estão fazendo genética, como é que eles fazem, né? Como é que eu posso aprender com eles? Então, assim, isso é uma coisa, Murilo, que é muito importante, que isso é uma coisa que eu fiz e eu indico para todo mundo fazer. Quando tiver oportunidade, saia de casa, pegue um ônibus, um carro, um avião e tire um mês para andar. Andar pelo Brasil e conhecer o que os caras top estão fazendo, né? O que os top rentáveis estão fazendo. É um investimento, tá? Né? É um investimento. A gente tem que, primeira coisa, isso aí, abrir a cabeça para investir nesse conhecimento, né? De caminhar e ver o que essa galera está fazendo. Depois disso, volta para sua casa, vê o que aquilo serve para você, o que não serve para sua realidade e começa a fazer a transição, né? Então, assim, a gente tem que... Tem um ditado que é o seguinte, quando você pega uma demanda, meu tio falava muito isso, quando você pegar um trabalho, um serviço, você topa o nariz nele e só sai do outro lado. Então, se a gente ficar pensando demais, e, nossa, será que isso vai funcionar? E não anda. Então, assim, tem que ter determinação. Isso aí, mano, velho. Tem uma pergunta que eu tenho feito, né, dentro dessa série. Qual que é o poder, na sua visão, qual que é o maior poder da agrofloresta? Você que também é um agroflorestor, uma pessoa que entende bem os princípios, que sabe fazer uma agrofloresta forte, para a gente poder concluir essa etapa aqui da entrevista, qual que é o maior poder da agrofloresta para você, meu amigo? Rapaz, essa pergunta é porque a agrofloresta tem tanta força que... Falar só, cara, eu acho que o maior poder que a agrofloresta tem é o poder de transformar. É o poder de transformar áreas menos favorecidas em biodiversidade em áreas superprodutivas, né? É o poder de fazer a gente entender que água se planta, é fazer a gente entender que não existe terra ruim, é fazer a gente entender que se a formiga está atacando o seu sistema tem um motivo, né? Então, assim, acho que o poder da agrofloresta, o que ela mais transforma é isso, a gente tem um olhar holístico para tudo. E isso é uma coisa, Murilo, que eu vejo e já fui muitas vezes, muitas pessoas já falaram isso comigo e assim, já me agradeceram, que quando eu estou trabalhando principalmente com produção de leite, são produtores que são pessoas que não têm a vivência que a gente teve, você sabe, do tipo de vivência que eu estou falando na agrofloresta. Essa vivência de olhar no olho do outro e perguntar, rapaz, qual que é o seu problema? No que eu posso te ajudar? No que eu posso te servir? Às vezes as pessoas não têm isso. E aí, quando eu chego numa propriedade, amarrando e aí vou lá para falar, né? Não fica. Aquele eu vou lá na propriedade do cara. Né? Na agrofloresta não tem isso, né? Não tem isso. Então, assim, quando eu vou na propriedade do cara para falar de integração, mas eu pergunto como é que ele está de saúde, como é que está a esposa dele, como é que está a família, e os netos, e vamos tomar um café, mas e como é que está aquele barramento que você fez lá, deu certo aquela barraginha, mas e aquela outra coisa? Então, assim, não é você chegar lá, e isso gente, presta atenção, isso é um detalhe importante para todo mundo que quer trabalhar com consultoria. Quando você for trabalhar com consultoria, escolha a sua área de atuação. Mas nunca chegue numa propriedade rural e olhe só o que você foi para olhar. Ah, não, eu vou trabalhar com pastagem. Chega lá e olha só o pasto. Não, cara. Olha o todo. Olha as aves, olha a família da pessoa. Vê como é que os trabalhadores se relacionam. Então, assim, eu vejo que isso faz um grande diferencial no meu trabalho, né? Então, assim, isso é uma coisa que a agrofloresta me trouxe. Não olhar o problema, dar 10 passos atrás e olhar o todo. Falar, mas o que está acontecendo aqui nesse ambiente? Né? E aí a gente consegue desenvolver outras coisas e consegue fazer trabalhos incríveis. Legal, meu amigo. Você quer deixar alguma mensagem final aí para as pessoas nessa primeira parte aqui, podemos dizer assim? Não, eu vou falar de
depois eu vou falar de um grupo, de um projeto aí que eu vou lançar depois da quarentena, mas pode ser mais pro fim. Pode ser agora, depois a gente responde as perguntas. Pode ser agora? Então olha só. Pode. Então olha só, pessoal. Duas coisas, deixar dois recados. Primeiro, que a gente lançou um grupo lá no Telegram, tá? Para falar sobre gestão e planejamento estratégico para propriedades que trabalham com sistemas de integração, sistemas agroflorestais e produção de leite. Então, fala comigo aqui no direct, que eu vou mandar o link para vocês, quem quer entrar lá no grupo, tá? E segunda coisa é a seguinte, a gente está num momento difícil, um momento de quarentena, né? Todo mundo está passando, querendo ou não, por um aperto financeiro e etc. E aí, rapaz, tem um tempo atrás eu escutei uma frase que fez muito sentido para mim e está fazendo mais sentido agora, por isso que eu estou lançando esse projeto, que falava o seguinte, que o melhor networking que existe é ajudar o próximo, tá? E aí, pensando nisso, eu estou lançando um projeto que é o seguinte, quando a gente acabar essa quarentena, eu vou oferecer 2 consultorias presenciais gratuitas, tá? Então eu vou dar 2 consultorias para 2 produtores diferentes em algum lugar do Brasil, tá? De graça. Eu vou lá para a propriedade dessa pessoa, vou ficar lá 1 semana, 10 dias, o que for, para ajudar essas pessoas, tá? Legal. Então, quando acabar a quarentena, a gente vai ter esse projeto. E aí, como é que vai funcionar esse projeto? Quem quiser participar também, manda mensagem aí no direct do Instagram, que aí eu vou mandar um formulário para essa pessoa, a gente vai trocar uma ideia e a gente vai selecionar 2 produtores. Então, assim, vão ser 2 produtores que eu vou estar lá com eles, ajudando e vivenciando o dia a dia da propriedade e com certeza vai ser bom demais, tá? Então, vamos sair da quarentena ajudando vai compartilhar amigos. isso tudo por aqui. Não, eu vou compartilhar tudo por aqui, gente. Então, assim... Beleza, já que consultoria. Isso, já que agora nessa época todo mundo está meio difícil de dinheiro, então esquece o dinheiro, foca nas relações, vamos ajudar o povo que vai dar bom. Beleza, boa iniciativa, mano, velho. Eu inclusive quero entrar nesse grupo aí, para eu aprender mais. Vamos demais, ué. É o seguinte, podemos começar aqui nas perguntas então, Ricardo? Vamos, valendo R$1 bilhão. Vamos lá, você consegue ler aí? Mas eu vou ler para você. Como você vê o emprego da irrigação de pastagem em sistemas agroflorestais quanto ao desenho e os desempenhos almejados? Eu acho que aqui a questão é mais da inclusão da irrigação, né, nos sistemas para pastagem. Que também sim, não tem problema. Você pode trabalhar com irrigação. Lá em São Paulo a gente está montando irrigação lá também no sistema, né, nós de integração. Com certeza, se você tem uma pastagem irrigada, você vai ter uma capacidade de suporte maior, você vai conseguir ter uma capacidade de suporte também maior na seca, né, no período de seca, mesmo com a gente tendo um fotoperíodo menor, mas com irrigação você consegue que o pasto rebrote melhor do que numa área de sequeiro, tá? Mas um desafio, a gente tem que prestar atenção nisso quando for fazer irrigação. Cara, é um grande desafio juntar orientação das árvores, tá? Orientação de declive da área, tá? E irrigação. Juntar essas 3 coisas dá trabalho. Porque é isso, às vezes, dependendo da área que você está, as árvores têm que ficar norte e sul, mas irrigação vem leste-oeste, mas a árvore tem que ficar norte-sul, mas se você plantar norte-sul, ela vai ficar morro abaixo, então você tem que mudar. Então, assim, juntar esses 3 componentes é um desafio, né? Nas áreas que eu já trabalhei. Mas com certeza, cara, área irrigada, pastagem irrigada produz melhor do que sequeiro. Legal. Essa aqui, em que momento da integração o gado pode ser introduzido ao sistema? O Ricardo falou um elemento que talvez tenha passado aí para o Gui, que é a introdução de cercas elétricas, né? Que aí você pode fazer isso desde o início. Desde o início, né? Sem precisar agora. Mas pode falar mais alguma coisa aí também. Não, é isso aí. Se você tiver cerca elétrica, você vai poder fazer, colocar a vacada no sistema desde o início. Agora, o que acontece é que, assim, a gente tem até um caso interessante lá na Fazenda da Barra, que é uma área de mogno que já está com, se eu não me engano, 13 anos, né? Então, assim, já não precisava mais de cerca elétrica, teoricamente, porque as árvores já têm um DAP legal, né? Só que, cara, a gente começou a soltar lotes lá dentro, e aí o Roberto, que é o proprietário, a gente conversando, e as vacas começaram a predar a casca do mogno.
Começaram a predar a casca do mogno, né? E aí isso é um problema. Mas que gado que era? Era gado... Era guzerá. Guzerá. Começou a predar a casca do mogno. Então, assim, nesse caso, teria que ter a cerca elétrica até tirar as árvores. Pra você preservar as árvores e ter a pastagem. Mas tem outra coisa muito importante. Depois eu conversando com o Roberto Filho, né? Que a gente conseguiu observar. Quando a gente jogava o lote dentro do sistema, ele começava a predar as árvores quando a pastagem começava a passar do ponto. Então, quer dizer, o cara tem que ter uma atenção redobrada com o manejo de pastagem. É isso. Entendi. A pastagem começou a passar do ponto, começou a ficar muito baixa, aí eles começavam a predar a árvore. Tá? Legal. Então, assim, a cerca elétrica é uma excelente ferramenta para isso aí. Beleza. Vamos ver mais umas aqui. Tem uma que eu vi aqui que era interessante. Aqui, vamos lá. Sistema ILPF seria viável em área pequena, 2 ou 3 hectares, e quantos animais seria possível aí? Para leite ou para corte? Jean, sistema de integração, principalmente pecuária-floresta, você pode trabalhar em área de 2, 3 hectares, tá? Mas eu indicaria você trabalhar com gado de leite, tá? Você trabalhar com gado de corte numa área de 3 hectares, para você conseguir fazer dinheiro, cara, numa área dessa, é difícil. Tá? Mesmo que você trabalhe só com recria. Tá? Quer dizer, a quantidade, o tamanho do seu lote nunca vai ser um lote grande. Você não vai conseguir rodar muita novilha, né, dentro dessa área, ou muito garrote dentro de uma área pequena dessa. Então aí seria mais interessante você trabalhar com a produção de leite, né? E é isso, tudo piqueteado com 3 hectares, cara, trabalhando com pânico. Trabalhando com pânico em 3 hectares irrigado, você alimenta umas 15, 20 vacas aí tranquilo. Legal. Vamos mais duas aqui, essa e mais um. O formato dos piquetes influencia o pastoreio? O formato... Com certeza. Tá? A gente tem que... Isso aí já tem estudo comprovando que o ideal, para que a gente tenha um pastejo homogêneo, o piquete tem que ser o mais quadrado possível. Tá? Piquetes em formatos retangulares ou meio circular, a gente vê que o gado não faz uma colheita de capim homogênea. Tá? Então, assim, quando você for fazer o piqueteamento de uma área lá no AutoCAD, ou em outro recurso que você utilizar, o ideal é que você faça piquetes o mais quadrado possível. Tem mais uma aqui para a gente encerrar as perguntas. Tem mais perguntas, viu, gente? Mas pelo tempo aqui da live, a gente pelo formato, né, dessa série que a gente está fazendo, são algumas perguntas mesmo, mas dividir a área em xadrez seria uma boa, sendo, por exemplo, casas pretas, SAFs e casas brancas, pasto. Então seria... Hora nenhuma. Fala um pouco aí, então, para nós. Terra prometida, né? Cara, não seria, tá? Porque, olha só, a gente tem que entender que quando a gente faz uma área de integração, o principal componente daquele sistema é o capim, tá? E capim precisa de sol. Então, fazer como um xadrez ficaria difícil. E aí ficaria difícil também pensando nas árvores, depois para você colher, se você estiver trabalhando com frutífera, para você manejar a pastagem, se trocar gado de piquete, né? Ia dar trabalho. Então o ideal é sempre trabalhar com linhas mesmo, tá? Em vez de fazer algo mais orgânico ou mais, né, aberto, assim. O ideal é trabalhar com um sistema mais organizado, porque isso aí vai facilitar bastante no seu manejo. Beleza, meu amigo. Gratidão aí, viu, Ricardo, por essa disponibilidade de conversar com a gente aqui hoje nessa live. E a gente estendeu até um pouco mais aqui, porque o assunto é bem interessante. Gratidão, viu, meu amigo? Ô, meu amigo, eu que agradeço com o pessoal aí, tá podendo responder as perguntas. Pessoal, como o Murilo falou, que o formato, né, não cabe que a gente responda todas as perguntas, mas quem tiver dúvida, gente, pode mandar lá a pergunta lá no Instagram. Eu sou um cara bastante aberto, quem gosta de prosear sou eu, então pode mandar pergunta lá que a gente vai responder. Então, assim, agradecer a oportunidade, né, dar muitos votos de esperança aí para todos, né, votos de sucesso aí para o projeto seu, viu, meu irmão? Esse projeto muito legal aí das lives, aí tá salvando o povo aí na quarentena, né, e a gente com certeza está gerando material
audiovisual muito importante. E a gente que acompanha o trabalho do Ernest, né, desde o início, a gente vê o quanto isso é importante também, né? A gente não só está plantando e fazendo, mas mostrando, gravando, né? A gente sabe o quanto que isso foi e levando isso a sério, né, de verdade, né? Levando isso a sério e mostrando para as pessoas, trabalhando com profissionalismo, né? Levando a realidade das coisas, né? Sem floreio. O dia a dia do campo não é brincadeira e a gente sabe disso. E quando a gente está trabalhando com quem está empreendendo no campo, né? Seja na pecuária, seja na agricultura, a gente sabe do risco associado a isso. Então, não dá para ficar enfeitando muito, jogando confetes. Eu sempre converso muito com o Ricardo sobre isso. E a gente tem que trazer a realidade para os produtores. Então, eu gostei muito, viu, mano, velho? Muito boa. Então, para as pessoas, essa live ficou muito legal, do meu ponto de vista. Eu ficaria aqui por muito mais tempo para a gente falar disso tudo, que a gente sabe que é possível falar de muito mais coisas, né? Mas o Ricardo, para encontrar ele aí no Instagram e Facebook, pela Manitou Consultoria, né? Então pode fazer perguntas lá direto para ele, integrar o grupo lá do Telegram que ele está criando. E então essas lives estarão disponíveis, essa daqui e outras já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é Agrofloresta Agrosintropia. Lá já estão a do Fernando Rebelo, do CEPES, do Antônio Gomides do Mais, do Henrique Souza da Fazenda Ouro Fino. Essa semana vai entrar a da Karen, lá do Epicentro Dalva, e na próxima semana vai entrar a do João Pereira, lá do Sítio Semente. Nessa semana, na quinta-feira, a gente tem entrevista com o Maurício Hoffman, a gente vai falar um pouco das contas da economia ligada aos sistemas agroflorestais. Não só dos sistemas agroflorestais, mas do empreendimento rural. E na sequência aí a gente vai falar também com o Namastê e com a Maria Vitória e o Daniel lá da Mata do Lobo. Gratidão a todos que acompanharam aí essa live e gratidão a você aí, meu amigo. Sorte, saúde aí pra você, tudo de bom. Valeu demais, meu amigo. Obrigado a todos aí. Vamos pegando que daqui a pouco a gente está na rua de novo aí, ajudando o povo e andando no Brasil.